Seguimos então agora aqui com a nossa segunda atividade do módulo de SketchUp, junto com a Escape. Nessa atividade, pessoal, o que que a gente vai trabalhar? Nós vamos ver dois materiais que são bem importantes. Nós vamos trabalhar com editor de materiais e nós vamos trabalhar com objetos do Escape, que são as luzes, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês em relação ao editor de materiais. Vamos ver como que funciona essa ferramenta, tá? Então, essa ferramenta que a gente treinou em sala, mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que eu posso fazer com ela. Lembrando que toda vez que eu entro no meu SketchUp, a primeira coisa que eu faço é dar o play aqui, ó, no Escape. Então, eu venho aqui, vou ligar meu Escape, ele vai carregar a minha cena. Tá? Isso demora um pouco, dependendo do tamanho da tua cena. Essa é uma cena menor, então ele carrega até mais rápido. Mas se for um projeto mais complexo, pode ser que ele demore um pouco mais para abrir o teu projeto, tá? Vamos esperar carregar e aí a gente vai começar já a trabalhar esses dois itens aí da nossa lista. Quando eu peguei esse arquivo para vocês, eu deixei de propósito branco, assim, para que vocês possam lembrar dos comandos, inclusive da próxima aula. Porque às vezes você deixa alguma coisa ligada e você fala, puxa, como que eu corrijo isso, né? E quando eu entro aqui, é muito simples. Lembre que no primeiro vídeo a gente falou basicamente de todas as configurações visuais do programa. E logo na primeira aba, eu tenho a possibilidade aqui de trocar o meu estilo. Então, esse está no estilo branco. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o estilo nenhum, ou seja, vai estar igual o do sketch com as cores. E está com aspecto de desenho, né? Esses contornos todos trabalhados. Isso nada mais é do que o esboço. Então, quando eu tirar todo o esboço, eu volto com a minha cena, né, como ela tem que estar ali para os meus renders. Feito isso, vamos dar uma olhada agora como que eu trabalho, como que eu utilizo o material, editor de materiais do Enscape, tá? Então, no primeiro momento, pessoal, eu vou pegar aqui como eu fiz na aula, eu tenho aqui esses dois City Gardens. O que que eu vou fazer? Vocês vão clicar no editor de materiais e entendam o seguinte: o editor de materiais ele vai trabalhar com qualquer material que você tenha na tua cena, né? Então basta eu clicar aqui e quando eu clico aqui, percebam que todas as cores que eu utilizei na minha cena, elas vão aparecer. Seria muito difícil de descobrir exatamente qual é esse azul aqui. Então, quando eu clico com o conta-gotas em materiais do SketchUp no meu CityGuard ou em qualquer lugar que você queira editar, ele vai já localizar a cor. Então, vejam aqui, ó, eu cliquei com conta-gotas e ele apareceu aqui já o azul da Souvenir. Se eu clicar na parede, o conta-gotas vai aparecer aquela cor que está na parede, ou seja, ele entende que nesse momento eu estou trabalhando exatamente com isso, tá? Então fica mais fácil. Aqui vocês vão observar também que está escrito genérico, né? Quando eu passo o mouse aqui, vocês vão perceber que tem várias possibilidades, né? A que a gente usa mais realmente no dia a dia é o genérico. Dentro do genérico, a gente vai estar utilizando algumas ferramentas aqui que a gente vai observar, tá? Então, a primeira delas aqui que a gente tem, que eu uso bastante, é reflexão. Para a gente olhar isso na prática, vou vir aqui mais próximo, no meu City Garden aqui para vocês poderem observar, tá? Deixa eu só diminuir um pouco o meu campo de visão para não distorcer tanto. Aí, vai ficou melhor. Então, vejam aqui vocês, ó. Aqui eu estou com o meu City Garden. Eu tenho reflexões. O que que faz a rugosidade, né? Quando eu tiro totalmente minha rugosidade, percebam que o reflexo ele vai ficar bem forte, ele vai aumentar. Quando eu vou aumentando a rugosidade e deixo no máximo, eu fico com o objeto totalmente sem reflexo ali, tá? Então, essa opção, ó, define a quantidade de estrutura da superfície microscópica que afeta a nitidez dos reflexos, certo? Então, aqui a gente está falando o quê? Zero com reflexo, 100% sem reflexo, né? Todo material, no modo geral, pessoal, eles têm um pouco de reflexo, né? Se a gente for observar no dia a dia, tendo um pouco de luz natural, a grande maioria das coisas tem reflexo, tá? Alguns mais, alguns menos. Quando eu pego agora aqui o segundo item da nossa lista, ele é o metálico. Então, se eu estou no zero, não tenho nada metálico. Mas vamos supor que esses dois City Gardens fossem metálicos, ou tivessem o aspecto metálico. Eu vou aumentar bem. E o que que a gente vai observar aqui, ó? Ele já está com aspecto metálico, porém, ele ainda não está com reflexo, para direção metálico mais fosco.
Quando eu começo a mexer na minha rugosidade, o que que vai acontecer? Eu começo a ter esse aspecto do metálico com o reflexo, correto? Perfeito. Felipe, e o que que eu tenho ali embaixo? O que que é esse especular? O especular, como está escrito aqui, ó, né? O que que ele vai fazer? Ele também vai trabalhar essa questão do Fresnel, né? A incidência da luz no material também. Ele vai trabalhar com reflexo, seria o brilho também. Então vejam vocês, ó, quando eu tiro totalmente o especular, ele vai deixar sem brilho. Se eu começo a aumentar o especular, ó, olha o reflexo nele também, tá? Então, é interessante que vocês entendam o seguinte: especular vai trabalhar com brilho metálico, vai trabalhar com a questão metálica, e a rugosidade, a gente vai estar trabalhando mais se o material vai ser mais fosco ou não também, tá? Então, é bem interessante. Para ficar mais fácil isso de vocês entenderem e observarem, lembrem da apostila que eu passei para vocês. Às vezes vocês ficam na dúvida e ficam pensando, puxa, mas o que que é o quê? Como que eu faço, né? E nessa apostila, não só da primeira aula, que a gente tem as configurações visuais ali, mostrando e descrito aqui na aba o que que cada coisa faz, aqui ao lateral, nós temos também a questão dos materiais, tá? Então, aqui, puxa, como a gente viu na aula passada, configurações visuais, tá tudo aqui. E aqui também eu separei o editor de materiais. Então, vejam que aqui, ó, o que que a gente vai ter aqui, ó. Então, por exemplo, a gente está falando agora de rugosidade, né? Que é o que eu uso mais. Então, aqui, ó, define a nitidez do material. Quanto maior esse valor, mais desfocado será o reflexo. Detalhe, basta colocar essa barra no máximo para ter um material com aspecto de metal. Especular, define a intensidade do reflexo. Quanto maior a intensidade, né? Quanto maior o valor, mais intenso o reflexo do material. Beleza? O que mais que nós temos também? Nós temos também a opção da transparência, certo? Então, a transparência vai deixar meu material com aspecto transparente, eu posso mexer na intensidade dele. Então, por exemplo, eu tenho essa cortina aqui, como é que eu faço? Clico lá no editor de materiais, vai abrir essa minha aba aqui, clico com o conta-gotas do sketch, clico no material e apareceu já aqui a textura dela. E agora eu posso mexer aqui no quê? Nessa transparência. Então, quando eu venho na transparência, eu seleciono a transmitância aqui, ó, e abrir o que aqui, ó? A opacidade. Vamos olhar no render isso na prática, que é melhor para a gente observar, ó. Então, venha lá próximo, ó. Percebam que aqui, ó, eu liguei a transparência dela e eu posso mexer na opacidade do meu material. Lembre que quanto mais próximo de 100, eu vou fechar mais a trama, né? Quanto menor, vai ser mais transparente, tá? Então, isso eu também posso mexer. Lembrem que eu comentei com vocês que o Escape ainda não tem um material específico de tecido, né? Então a gente acaba, às vezes, aqui não acaba sendo tão fiel àquilo que você colocou, mas se você quiser dar um aspecto de uma transparência, né, para algum material, você consegue, mas vai perder um pouco da característica dele, não fica tão real, tá? Beleza. O que mais que eu tenho aqui na nossa lista ainda? Vamos observar o seguinte, dentro de materiais. Dentro de materiais, lembrem do seguinte: todo e qualquer material, então, quando eu estou falando de genérico, eu posso editar. Então, puxa, se eu tenho um piso lá que eu quero aumentar o brilho, né, que eu vou mexer no genérico. Puxa vida, se eu tenho uma luminária e que esse spot aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um spot metálico branco, onde que eu vou mexer? Sempre no genérico, ó. Cliquei no genérico, ele já leu, e eu vou mexer aqui, ó, justamente na intensidade desse metal. Se eu quiser dar um brilho nele, ó, vou mexer, ó. Ah, Felipe, ele não é totalmente fosco, esse meu metal, ele tem um brilho. Então, eu vou aumentar, provavelmente, aqui, ó, a questão do metálico, ou a questão do especular, e a gente pode observar que, naturalmente, ó, ele já vai dar um reflexo maior também, tá? Então, todo e qualquer material que você traga do teu sketch, você vai poder editar, eventualmente, aquilo que você quiser, tá? Que mais que a gente tem dentro dessa lista também, eu acho importante comentar com vocês. Então, aqui, ó, nós temos tapete, que nós vimos na aula. Então, quando eu venho aqui no tapete, por exemplo, ó, posso vir nesse tapete, olho meu tapete aqui. Como é que eu faço? Abro o editor de materiais, vou clicar com o conta-gota nele, para ele entender que é essa área que eu quero trabalhar. Ele veio para cá? Veio. E aqui eu vou selecionar, em vez do genérico agora, a segunda opção, que é o tapete. Quando eu olhar agora no meu 3D, lá.
No Escape, ó, eu vou ter essa pelagem mais alta. Inclusive, eu posso regular aqui nas configurações do tapete a altura, né, dos meus fios. Então, se eu quero um fio mais alto, se eu quero um fio mais baixo, né? Então, para dar o aspecto que eu quero para esse tapete mais alto aqui, tá? Também tem uma configuração aqui que a gente pode utilizar, se for no genérico, vamos voltar para o genérico. Dentro do genérico, nós temos um mapa de relevo aqui, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma textura e você baixa ela e quer colocar, às vezes uma foto como essa aqui, ó, eu já cliquei aqui, ele já leu a textura, tá? Então, se eu venho aqui próximo, eu posso aumentar ou diminuir o aspecto desse bump que chama, que seria a profundidade do material, tá? Então, se eu deixo totalmente para baixo, ele vai ficar com o aspecto mais chapado. Se eu pego e aumento a quantidade do bump aqui, que seria essa quantidade, ele vai dar mais profundidade para dar um aspecto de um relevo mais alto, tá? Então não vai ficar aquela pelagem tão alta como estava no outro, mas ele vai dar esse aspecto aqui que você pode trabalhar, tá? Então, dentro de genérico, se eu selecionei o tapete, eu tenho um mapa de altura. Assim como no tapete eu tenho aqui, ó, a altura, no genérico, eu tenho um mapa de altura. Basta eu clicar aqui, vai aparecer a textura e você escolhe o quanto você quer impactar disso ou não para dar profundidade no material. Por exemplo, se eu colocar uma parede de tijolinhos e aumentar esse mapa de relevo, ele vai dar um aspecto de maior profundidade, né? Não vai ficar tudo chapado no mesmo plano, vai dar um aspecto de profundidade no seu material, tá? Que mais que eu tenho aqui, Felipe? Verniz transparente, pessoal. O verniz transparente vai ser aquele aspecto da pintura de carro, né? Então, se eu pegar, por exemplo, e aplicar no piso para vocês observarem, vamos lá, como é que eu faço para selecionar? Clico lá no editor de materiais, vou clicar no conta-gotas, clico no piso. Apareceu o piso? Apareceu. Perfeito. Eu só vou colocar aqui, ó, verniz transparente. E quando eu observar agora aqui, ó, percebam que aqui, ó, ele já deu esse aspecto, né, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem, ó, quase como se fosse uma pintura de um carro, como estava comentado ali, tá? Então, esse aqui é o verniz transparente. E mais? Que mais que a gente tem aqui? Puxa, Felipe, eu coloquei o material errado e agora? Como que eu faço? Fiz besteira aqui em casa. Fácil. Você vai clicar conta-gotas, como está no caso aqui, selecionou o material, e eu vou clicar novamente no genérico. E ele vai voltar ao padrão, porque o genérico é o padrão do Sketch, tá? Que mais que eu tenho? Folhagem, pessoal, para trabalhar, né? Então, lembrem que se você passar o mouse aqui, ó, ele já fala, ó. Então, a folhagem, essa opção simula materiais como folhas, cortinas, que a luz direta se espalha por uma única superfície. Ou seja, para quem quiser trabalhar numa árvore, numa textura assim, você vai poder colocar. Vidro, né? Então, eu posso pegar um material e deixar ele com aspecto de vidro. Então, vamos pegar aqui nessa cena o próprio City Garden que nós temos. Vou pegar lá novamente ele, ó. E aqui, ó, com o conta-gotas, eu vou colocar só para vocês observarem como é que ele fica o vidro, glass, né? E aqui quando eu seleciono, ele já pegou o azul. A gente pode pegar e escolher o índice de refração, opacidade, se eu quero um vidro fosco, por exemplo, certo? E quando eu olho aqui, ó, olhem só lá, ó. Então aqui, ó, eu posso mexer na opacidade do meu material, ó, também, tá? Então, ó, puxa, eu quero deixar, vou tirar o vidro fosco para vocês observarem, ó. Eu posso mexer no quanto eu quero trabalhar nisso aqui, tá? Então é interessante que eu posso mexer também no vidro. Inclusive, você pode mexer também aqui depois na base da cor dele. Então você vai falar, puxa, eu quero um vidro mais avermelhado, puxa, eu tenho um espelho que é mais bronze, uma pegada assim. Então vocês podem mexer inclusive na coloração dele, tá? Lembrando que se você em algum momento errar, falar, puxa, não era isso, tal, vou voltar, como é que eu faço para voltar no sketch padrão lá, como que estava? Clica em genérico, tá? Ele vai voltar para ter o padrão aqui, correto? Então, deixa eu só ajustar aqui uma coisa. Aqui, ó. Azul, novamente. Ah, ele não atualizou ainda. Deixa eu só fazer uma coisa. Aí, pronto. Agora sim. Agora voltou. Às vezes acontece isso, tá, pessoal? Vocês estão mexendo com a cena, daí você fala, puxa, não atualizou nada. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Vai lá na tua janela do Escape, né?
Ou você diminui ela e abre de volta, ou eventualmente você pode até fechar e abrir um escape, tá? Porque às vezes ele não atualizou, tá? Que mais que a gente vai ter aqui que é importante? Dentro de materiais também, nós temos aqui, ó, um ponto que eu acho bem importante. Além do vidro, nós temos a grama, né, que seria para altura de grama, mais ou menos como o tapete, tá? E luminosidade própria. E aqui é bem interessante, né? Porque quando a gente começa a falar aqui de luminosidade própria, eu vou pegar aqui, para efeito nessa cena, essas lâmpadas aqui que eu já deixei com essa coloração diferente. Então, quando eu entro nessa luminária aqui, ó, eu entro lá nessa coloração aqui, ó, o que que eu faço? Mesma coisa, clico editor de materiais, clico conta-gota, só que agora eu vou colocar aqui, ó, luminosidade própria. Quando eu coloco aqui na luminosidade própria, aqui, ó, todo o material ele traz a emissão de luz. Inclusive, o próprio Escape dá dica para vocês aqui, ó, né? Ó, lâmpada fluorescente em torno de 10.000. Então, vou deixar em torno de 10.000. Vou deixar uma luz aqui, ó. Posso clicar nessa barra mais amarelada, assim, que eu gosto. Posso até arrastar, assim, o mouse, ó, escolher, ó, mais amarelada, assim, que eu acho legal. E vou observar na prática como que isso ficou, ó. Então, vejam lá, ó, nosso espaço, ó. E ali, ó, eu já liguei o aspecto da emissão da luz. Olha que legal, né? Então aqui a gente já está com esse aspecto da emissão da luz, tá? E vocês conseguem sentir um pouco como é que fica isso. Qualquer material vai ser emissível, né? Inclusive, por exemplo, nessa cena, nós temos aquele plafond. Então aqui, ó, quando eu venho para o meio da minha cena, eu tenho esse plafond aqui, ó. Então aqui, ó, eu deletar um retângulo que eu deletei, e vou entrar aqui, ó, e vou pintar com o mesmo amarelo que a gente acabou de usar nas lâmpadas, né? Então, tudo que está na mesma tonalidade, eu tenho, por exemplo, esse tom de amarelo que eu coloquei nas lâmpadas, e eu copiei com conta-gotas e coloquei aqui, ele vai ligar a luz, porque tudo que está agora com essa cor que eu liguei a emissão da luz vai ligar, né? Então, aqui a gente já fez o último item que a gente tem aqui, que seria a nossa aba importante, né? Seria o quê? Luminosidade própria. Água quando você tiver uma piscina, né? Então, se tem uma piscina azul lá, você quer colocar água para ter um aspecto, você consegue, basta você clicar também com conta-gotas e ligar a água, vai dar o aspecto, tá? Feito isso, a gente vai para o segundo item da nossa aula aí, tá? Então, nós fizemos os editores de materiais, e o próximo item da nossa aula agora é a parte de iluminação. Para iluminação, tenha em mente o seguinte, sempre precisam clicar nesse mais aqui, ó, objetos do Enscape. Tá? Então, quando eu clico no objeto do Escape aqui no SketchUp, apareceu essa barra aqui, ó, esférica, spot, linear, retangular e disco, tá? Então, vamos pegar primeiro aqui, ó, eu vou posicionar aqui no centro da sala e eu vou colocar uma esfera aqui no chão dessa sala aqui, ó. Então, vou olhar aqui mais ou menos, clico na esfera, vocês viram que apareceu uma bola aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, duas vezes, ela está aqui no piso. Eu gosto eu geralmente uso a parede para mover, eu gosto de pegar aquela parede, achar o eixo azul, ó, eu tô subindo na vertical daí, ó. Então, eu vou colocar uma esfera no centro dessa sala, e aqui o que que eu tenho? Ó, a intensidade luminosa, controla o brilho e o alcance máximo da luz. Então, eu vou aumentar um pouco para observar na prática. E o raio da fonte da luz é o quanto essa luz vai abrindo nessa esfera aqui, ó, ele vai aumentando o raio. Então, eu vou deixar aqui e a gente vai olhar na prática juntos agora, tá? Vou diminuir aqui para vocês poderem observar. E reparem o seguinte aqui na cena agora, olha. Então, ó, se eu aumentar bastante a intensidade luminosa, olha meu teto, olha meu piso. Vocês estão vendo? Ó, então quando eu começo a aumentar, ó, ele vai justamente aumentar a intensidade. Então, olha como clareia o teto lá, correto? E o raio, o que que é esse raio aqui, ó? O raio, pessoal, é o quanto, olha pelo piso, é o quanto vai abrir isso daí, né? Ele vai abrindo essa esfera e essa luz vai vazando mais, vai dando mais amplitude para esse teu raio da luz, tá? Então, isso aqui é a esfera, eu uso muito nos renders. Eu havia comentado com vocês que, por exemplo, fiz cenas ali, como aquele quarto que eu mostrei para vocês em aula, aonde na cena eu peguei e coloquei só três esferas e só fita de LED, né? Então, como eu havia comentado, por exemplo, nesse quarto, eu tenho só esferas aqui, eu praticamente não tenho lâmpada no teto. Liguei a emissão da luz e só com esfera e consegui esse resultado bem legal aqui. Então, só com a própria esfera, né, sem spot mesmo, eu consegui esse aspecto bem legal aqui, tá? O que mais que eu tenho além da esfera?
A gente vai ter outro tipo de luminária, mas antes disso, eu quero só mostrar isso para vocês aqui, ó. Se eu pinto a esfera com uma coloração, ela vai jogar aquele aspecto da cor. Então você vai falar assim, eu queria uma luz mais amarelada, Felipe. Então, naturalmente, você pode até pintar a tua esfera com um tom mais amarelo, né? Cuidado para não carregar muito, né? Às vezes eu sempre gosto do amarelo mais clarinho, assim, ó, né? Algo mais neutro, como esse aqui. E daí a gente consegue esse aspecto para não distorcer, não ficar aquela coisa muito amarelada na cena, que também não é legal, tá? Feito isso, a gente vai para o nosso próximo item aqui na nossa lista, que é o spot, que a gente usa bastante, né? Os que eu mais uso, na verdade, são esses três sempre aqui, ó, spot, linear e a esférica. E o spot, percebam vocês que a gente tem algumas dicotómicas de spot aqui, né? Os spots dela. Por que que eu sempre faço essa guia aqui, ó? Então eu clico no teto, né? Em qualquer ponto da luminária ali certinho, no eixo dela, e ó, no eixo azul, eu sempre, tipo, do teto para baixo, assim, uma pontinha, para que isso seja uma guia na hora de eu fazer os meus feixes de luz, né? Então, olha só, o que que eu faço? Eu cliquei em spot. São 4 cliques. Você clica uma vez, arrasta um pouquinho aqui para baixo, assim, ó, clica de volta. Se você tentar clicar rápido, não vai dar certo, ó. Clicou na ponta, volta um pouquinho, clica de volta. Feito isso, o que que você vai observar? Ele vai ter aqui a opção, ó, do brilho da luz, então o alcance e o raio dela. Então, vamos supor que eu queira colocar um raio aqui menor, 30 graus que seja. E vamos olhar agora aqui, ó, na cena, como que isso aqui está acontecendo ali. Então, deixa eu carregar mais a luz para vocês olharem, ó. Então, tá vendo o facho na parede lá, ó? Certo? Então, aqui, pessoal, a gente trabalha justamente com os fachos dela, tá? Então, você pode sempre lembrar quando você for colocar uma luminária tua, né? Vamos repetir o comando, é sempre legal isso aqui. Eu venho aqui no mais, vou clicar aqui no spot, venho aqui na minha lâmpada, clico uma vez, arrasta um pouquinho, né? Clico a segunda. Venho para baixo, clico de 3, subo um pouquinho, clico 4. São 4 cliques, dois em cima, dois embaixo, no começo e no fim da linha. Feito isso, tá aqui, tá? A minha luminária também, tá? Então, se você quiser, por exemplo, você pode olhar na outra quanto tá, né? Então, ó, 30 graus, aqui 309, então vamos arredondar que seja, ó. Vamos arredondar, posso digitar 300. Então, eu sei que nessa daqui, ó, se eu quisesse repetir, ó, posso colocar lá 330 graus. Felipe, eu posso copiar e colar minha luminária? Pode. Ctrl C, Ctrl V. Eu até posso, tá vendo aqui, ó? Então, vamos colocar aqui. Só que daí você tem que clicar bem certinho no ponto e colocar bem certinho no ponto que eu coloquei lá, tá? Ó, para funcionar a coisa, senão não vai dar certo, tá? Então, eu posso copiar e colar. Então, posso ir copiando e colando, né? Ó. Pode só fixar aqui para pegar bem certinho o ponto em algum lugar. E você vira aqui e você colar, certo? Você pode fazer essa possibilidade também. Vou mostrar para cá, que tá me atrapalhando. Ó lá, tá bom? Mas nessa cena, eu fiz uma outra coisa que é legal para vocês também, né? Então, para vocês observarem. Então, eu vou deletar isso aqui agora. Deletar, vou deletar e vou deletar. Porque nessa cena aqui, ó, isso aqui é um grupo, certo? Mas quando eu vou entrando, ó, eu criei um componente. Então, quando eu fizer um clique só, olha só que legal, ó. Faço uma lâmpada só de todos eles, vai fazendo o restante, ó. Veio o spot, eu entrei bem dentro dele, né? Vocês viram que dele selecionou as outras aqui também em volta? Vou fazer de volta, só para vocês observarem aqui, ó. Cliquei, ó, uma vez, ó, uma vez é só ele. Foi entrando, ó. Tá vendo que agora todos estão azuis? Ou seja, estão todas dentro do mesmo componente. Então, quando eu clico aqui, ó, uma vez, arrastei, duas, três, subi, quatro. Aumentar a intensidade, vou deixar o mesmo facho. E eu só quero colocar esse amarelo também nelas para a luz ficar mais amarelada. Feito isso, eu tenho aqui, ó, a minha iluminação de janela. Olha que legal, tá? Então, lembre que lá nos materiais nós demos a emissão da luz. Aqui a gente colocou daí os fachos de luz nos objetos. Feito isso, o que que eu quero fazer também agora aqui? Deixa eu deixar uma cena um pouco mais noturna. Eu quero colocar um cortineiro nessa janela aqui, iluminado, ó. Então, nesse cortineiro eu vou colocar luz. E aí a gente vai para o próximo item da nossa lista, que é o linear, né? Então eu venho aqui, ó, vou dar um ESC para sair do comando, vou dar me aproximar aqui, né? E vou clicar aqui em linear. Quando eu venho aqui em linear, ó,
Vou clicar uma vez, clico duas, se ele já leu. Eu vou mexer no comprimento. Então, eu posso mexer aqui na barra. Essa barra se limita ao máximo de 3 metros. Então, se você tiver uma parede maior, você vai ter que dividir essa tua parede. Tipo, a minha parede tem 5 metros. Então, você faz uma barra de 3 e uma barra de 5, de 2, por exemplo, né? Então, você vai mexendo, tá? Então, aqui você pode muito bem medir a distância certinha aqui do teu vão e digitar aqui corretamente, né? Como eu já havia medido com a trena, ó. Então, eu quero bem exato isso, ó. Você pode vir aqui com a tua treninha do Sketch, vem aqui, mede, bem no canto inferior da nossa tela, está escrito ali, ó, 2439. Vamos adotar aqui, ó, 2439. Então, aqui, ó, eu venho, clico na minha peça lá, ó, e eu vou colocar aqui, ó, em metros, né? 244, por exemplo. Vamos arredondar aqui. Opa, perdão. 2,44. Só até 3 metros, tá? Ok. Densidade, vamos deixar assim. E agora o que que eu faço? Agora eu posso mover isso aqui como se fosse um objeto do Sketch, né? Então eu venho aqui, ó. Eu posso ir movendo, falar assim, não, peraí, eu vou clipar aqui agora. Vou colocar o mesmo. Vamos colocar o amarelo um pouco mais forte nisso aqui, que eu quero um cortineiro mais amareladão. E vamos olhar lá como é que ficou. Olha lá, ó. Então, estão vendo que aqui eu tenho uma luz mais amarelada, certo? Então, gente, o que que é legal? Eu posso fazer também o meu cortineiro iluminado, tá? Então, aqui a gente agora colocou, ó lá, o amarelo dá para ver melhor agora aqui, ó, tá? Então, aqui, pessoal, o que que é legal? Que vocês possam observar que dentro da iluminação, a gente tem essas possibilidades para trabalhar de iluminação esférica, spot e linear. Também temos a opção do retangular, tá? Então, eu acabo não usando muito, mas ele é a mesma coisa praticamente da esfera, tá? É o mesmo, digamos, só que o efeito dela vai jogar a luz toda para baixo, né? Então, olha só, então eu posso apagar a esfera, para vocês observarem. Posso pegar aqui nessa peça aqui, ó, e fazer um tracinho para baixo aqui, só uma base, né? Clico lá no mais, vou clicar em retangular, e quando eu clicar aqui em retangular, ó, um ponto, dois, três, quatro, né? Então aqui, ó, vai ficar igual o spot, na verdade, né? Eu falei errado, perdão. Igual o spot, né? Então eu vou escolher ali o ponto. Aqui eu mexo na largura, ó, então eu vou deixar mais próximo do meu desenho, no comprimento, e eu vou ter essa área aqui trabalhada do spot, tá? Então, ó, tipo, intensidade, desde que vê na prática aqui, ó. Vejam aqui, ó, aumentando a intensidade, ó, ele vai dar uma clareada boa no piso, tá? Eu não sou muito fã, não, tá, pessoal? Eu prefiro mil vezes a esfera. Eu acho que o efeito, isso é muito pessoal, eu falo para vocês, tá? Não é uma coisa assim, ah, Felipe, mas o que que você acha melhor? Ou esse ou aquele e tal. Eu prefiro, eu, Felipe, na grande maioria das vezes, eu sempre vou preferir, eu gosto mais do aspecto que eu tenho da minha esfera ali que eu trabalhei com vocês, tá? Toda a vida. Gosto pessoal, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem também o disco, tá? Que seria a mesma coisa que essa luminária que a gente fez aqui, só que daí em forma de círculo, tá? Esse tipo de luminária, esse tipo de iluminação, eu gosto quando... Estou fazendo um Ctrl Z só um pouco aqui, gente. Agora foi, tá voltando a minha cena, eu quero voltar a minha esfera. Aí. Esse tipo de luminária, que é tanto do retângulo, retangular quanto do disco, eu gosto de colocar, por exemplo, atrás de um espelho, assim, quando você tem uma borda, uma coisa legal, por exemplo, o espelho é redondo, daí eu gosto desse efeito, né? Mas no dia a dia, no modo geral, as três que eu uso sempre é esférica, spot e linear, tá? São as que eu uso mais aí, tá? Feito isso, lembrem como que eu renderizo a minha cena, tá? Como que eu renderizo a minha cena. Então, ó, vamos supor que eu coloquei aqui, eu quero colocar só outro material na parede ali, que eu tinha tirado aquele azul, vamos aplicar outro material. Então, eu quero pegar aqui do Collection um material que eu gosto bastante da ferramenta. Vou escolher um outro tipo de revestimento. Vou pegar uma madeira, quem sabe, aqui, ó, materiais. Vou selecionar um MDF, uma madeira. E vou colocar esse Nogueira aqui, ó, do Duratex. Inclusive, usei isso aqui nos projetos recentes. Então, eu vou baixar esse Nogueira, que eu gosto bastante. E eu vou aplicar esse Nogueira lá na parede. Baixou o material.
Feito isso, ele já aparece aqui na minha aba, ó, os materiais aqui no Sketch. Eu vou entrar nas paredes e vou aplicar o Nogueira porque eu quero dar mais peso para minha imagem, né? Feito isso, ó, olha só. Então, olha que legal. O que que a gente nota aqui, né? Isso que eu vou falar para vocês. Ah, Felipe, mas ficou muito estourado minha luz. Vocês sabem onde corrigir isso, né? Você pode tanto na luz, quanto você pode vir aqui, né? Tipo, você pode tanto lá entrar em um objeto lá na luz e diminuir o brilho da intensidade da luz, quanto você pode vir aqui no olhinho. E lembrem que eu tinha falado na primeira aula que nós temos a barra iluminação que está dentro da atmosfera, ó. E aqui eu posso controlar o brilho da minha luz artificial aqui, ó. Então, se eventualmente eu quiser controlar um pouco mais aqui, ó, como eu fiz agora, e diminuir um pouco, ó, se eu aumentar bastante, vocês vão observar que ele estoura, olha. Agora, se eu diminuir o brilho, ó, total, não tem. E a gente pode controlar um pouco a intensidade que vai aparecer na minha cena, se eventualmente você achar que está muito estourado. Da mesma forma, eu tenho o brilho do sol, ó. Então, nessa cena, ó, eu tenho um raio do sol que eu deixei de propósito entrando, a gente pode controlar, ó, a intensidade desse brilho do sol, tá vendo? Então, aqui, ó, vou deixar mais fraquinho, vou deixar em torno de 2%. Lembre que você pode até digitar se você quiser, vou botar um pouco mais. Quero marcar um pouco mais, assim, 3%. Tá legal. Então, aqui, ó, eu criei o quê, pessoal? Eu criei minha cena, e agora eu vou posicionar aqui só, e vou renderizar essa minha cena. Então, quando eu venho no render, né, onde que é o render, lembre que aqui no canto, aqui, ó, capturar tela, seleciono capturar, vou escolher onde eu quero salvar, e vou salvar aqui, ó, render, sala. Já renderizei. Essa é a minha imagem, eu salvei na minha área de trabalho, e tá aqui, ó lá, certo? Pessoal, com isso eu matei com vocês aqui o nosso segundo encontro do que a gente viu em sala, né? Nós vimos bastante a questão do editor de materiais e luzes e objetos, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com dicas de renderização e vídeo no Enscape. Eu peço que vocês pratiquem, que vocês testem. Além desse vídeo que eu estou mandando para vocês, lembrem da playlist que eu tenho ali, né, do próprio BM Maquettes no nosso Centro Europeu de Decor. Foi onde eu justamente aprendi o Enscape e eu ensino para vocês também, tá? Então, aproveitem o final de semana para praticar, dê uma testada aí. Quem quiser testar no seu projeto já, seja do projeto do William que vocês desenvolveram, seja da Bulê, vocês têm uma ferramenta muito bacana para trabalhar e que vai ajudar na venda dos projetos de vocês, tá bom? Terça-feira a gente tem mais uma aula, mais um encontro e a gente se vê em breve.